Sara, eu sou estudante do terceiro ano de Medicina ali da Uniplac e a gente vai ir para mais uma aula da LAPEN, que vai ser de exame físico na criança. Eu tentei compactar um pouco as informações, porque acaba que quando a gente vai procurar são muitas coisas, eles acabam dividindo muito por faixa etária. Então eu tentei separar um pouco, mas também tentei deixar um pouco mais abrangente para não ficar muito cansativo também a aula, porque acaba que se fica muito grande, ninguém mais presta atenção no final. Então, só para lembrar, né, um pouco das consultas de puericultura, a frequência delas. Então, vão ser 7 consultas no primeiro ano de vida da criança. A primeira consulta, ela tem que acontecer, de preferência, até na primeira semana de vida. Aí, depois, vai ir conforme o decorrer da criança, né? Primeiro mês, segundo mês, quarto mês, sexto mês, nono mês e 12º mês. Essas datas, elas foram basicamente escolhidas para tentar bater junto com as datas de vacinação, porque acaba que às vezes os pacientes em consulta de rotina na UBS, eles acabam esquecendo de ir e só vão fazer a vacina quando vão fazer a consulta de puericultura mesmo. Então eles acabaram separando por causa disso. Aí depois do 18º mês até o 24º mês, são 2 consultas, e a partir do segundo ano de vida é uma consulta anual só para consulta de rotina mesmo, geralmente próximo ao mês do aniversário. Aí, só para englobar um pouquinho a primeira consulta do recém-nascido, né, que ela vai incluir algumas informações extras do que as consultas seguintes. Então, como eu já disse, ela tem que acontecer, de preferência, na primeira semana de vida do recém-nascido. Nessa consulta também, a gente vai ter que estimular e auxiliar a mãe por conta do aleitamento materno exclusivo até os 6 meses. Então, a gente vai ter que orientar essa mãe, porque às vezes acaba que o pré-natal ela não é orientada. Então, a gente tem que usar essa consulta para realmente orientar o aleitamento materno exclusivo até os 6 meses. A gente vai ter que orientar também para realizar as imunizações, para ver se já foram feitas, as 2 que devem ser feitas na maternidade. A gente tem que pedir também para a mãe se ela já realizou a triagem neonatal, porque ela precisa ser feita, o teste da orelhinha, do pezinho, da linguinha e todos aqueles outros testes que eles devem englobar. Então, a gente tem que orientar a mãe que ela precisa fazer, caso não tenha sido feito ainda. Aí a gente também vai conversar com a mãe em relação à rede de apoio dela, se ela tem um companheiro, se ela tem uma família que pode ajudar ela em relação a isso, e sempre orientar a mãe que, caso ela note alguma intercorrência, sempre voltar na unidade de saúde, para que a gente possa estar avaliando essa criança. Aí na anamnese, já tinha sido comentado na aula passada, mas só para dar uma englobada, né, na primeira consulta, a gente vai ter que perguntar muito sobre as condições de nascimento dessa criança, como que foi o parto, onde que foi o parto, o peso que a criança teve ao nascer, a idade gestacional, o Apgar dela, se teve alguma intercorrência, se realizou algum tratamento durante o pré-natal ou até depois do nascimento. Isso vai interferir muito depois nas consultas subsequentes, caso o parto tenha tido alguma intercorrência. Então, o exame físico da criança, ele vai, primeiramente, né, então, sempre lembrar de lavar sempre as mãos antes de iniciar o exame físico, né, que é um ponto básico. O responsável pela criança sempre tem que estar junto quando a gente for fazer o exame físico, principalmente quando for fazer a avaliação das genitálias. Então, o responsável, independente de quem seja, se é a mãe, se é o pai, se é a avó que cuida, então, de preferência, sempre ter eles junto durante a consulta e sempre orientando a criança, se ela já tiver um entendimento do que você está fazendo, ou se não, orientando o responsável sobre quais vão ser os passos que você vai seguir no exame físico. Aí até a gente sempre tem aquela ideia, né, de que o paciente tem que estar despido quando a gente for fazer o exame físico, mas da criança ele é um pouco diferente, porque acaba que às vezes a criança ela se sente com medo ou ela tem vergonha, então a gente tem que ir despindo o paciente conforme ele vai permitindo que a gente vai despindo. Então, primeiro tu vai fazer uma avaliação sem o paciente se despir. Caso tu não consiga despir ele na tua primeira consulta, na tua segunda consulta aí tu vai tentando manter isso para que da próxima vez você tire a camiseta, da próxima vez você tira a bermuda, então indo de forma gradual, porque senão, se você fizer algo muito exagerado, pode ser que a criança não queira mais voltar na tua consulta. Aí eles também falam, né, que a gente sempre tem aquela ideia que o exame físico ele tem que ser crânio-caudal. Mas de criança a gente acaba não tendo que seguir bem essa ordem, porque tu vai acabar fazendo a consulta conforme vai o andamento da criança e conforme ela vai colaborando com o decorrer da tua consulta.
E sempre lembrar para deixar os procedimentos dolorosos e desagradáveis no final, como, por exemplo, a horoscopia, que acaba sendo algo incomodativo para a criança, porque pode ser que às vezes tu faça isso e depois a criança não vai mais se manter quieta durante o decorrer do exame físico. Então, na primeira consulta, né, ele tem que ser feito um exame físico completo, independente da idade da criança. Se é a primeira vez que tu tá vendo ela, tu tem que fazer um exame físico completo nela para te tentar avaliar alguma normalidade ou alguma coisa para que seja encaminhado. Aí, os dados antropométricos, né, iniciando, lembrar que peso e estatura e o perímetro cefálico, eles devem ser feitos até os 2 anos de idade, sempre lembrando de colocar na carteirinha para a gente avaliar o crescimento dessa criança. Aí depois dos 2 anos de idade até os 10 anos, a gente vai avaliar o peso e a altura da criança, também colocando na carteirinha de vacinação dela. Aí iniciando pelo estado geral, então a gente vai dar uma olhada para ver como é que está essa criança, se ela está em bom estado geral, se ela está hipoativa, se ela está hiperativa, se ela está debilitada ou se ela aparenta sinais de desidratação. A postura também do bebê, a gente precisa, caso for um bebê, né, a gente vai ter que avaliar. Lembrando que quando for um bebezinho recém-nascido, de até 1 mês, mais ou menos, ele vai ter os braços e as pernas fletidas e com o tempo elas vão se tornando em extensão. A face também a gente vai avaliar se tem uma faciez típica ou atípica e a atividade da criança, né? Se ela reage aos estímulos, tanto da mãe quanto aos teus estímulos. Por exemplo, caminhar no consultório para ver se a criança vai estar reagindo. Aí, aqui tem uma imagenzinha do bebezinho recém-nascido que a gente consegue ver bem certinho as pernas e os braços fletidos dela. Aí depois ele vai se tornando um pouco em extensão nos 2 meses. Aí com os 3 meses ele já fica mais ainda. E a partir dos 5 meses ele vai estar basicamente com os membros tanto superiores quanto inferiores bem em extensão. Aí já na inspeção dessa criança, com a faciez dela, com as expressões que ela vão demonstrar, tu já vai poder ter uma ideia de como que vai decorrer essa consulta. Então, por exemplo, essa criança aqui, ela tá com uma face alegre, então tu pode ver que provavelmente ela não tem nenhuma condição que esteja deixando ela debilitada. Já essa segunda imagem mostra uma criança mais chorosa, então acaba que o teu exame físico ele vai ter que se dar de forma diferente. Então, de acordo com como a criança vai se apresentar, vai decorrer o teu exame físico. Iniciando pela pele, então, a gente vai ter que avaliar a textura, a umidade e a cor da pele. Aí eu botei aqui algumas presenças que podem ter no recém-nascido e em lactentes, que a gente tem que ficar atento, né? Por exemplo, o Milium sebáceo, que é esse daqui, que vai ser decorrente da obstrução das glândulas. Então, quando o bebê apresentar isso, a gente não precisa se preocupar, porque ele vai desaparecer. O vernix, caso seja uma consulta bem inicial, logo depois da maternidade, então o bebê pode apresentar. O lanugo, que vão ser esses pelinhos fininhos, assim, que geralmente as crianças apresentam, mas que com o decorrer do tempo eles vão diminuindo. E o sinal de Arlequim aqui, que vai ser quando a criança tiver metade do hemicorpo dela vai estar colorido, né? Vai parecer que tem 2 cores, mas ele é normal e vai estar decorrente da imaturidade do sistema nervoso, mas ele vai, com o tempo, ele vai melhorando. Também pode apresentar a mancha mongólica aqui atrás. Sempre quando a criança apresentar isso, a gente tem que colocar no prontuário para que na próxima consulta, caso o bebê venha apresentar, para a gente não pensar que é uma equimose decorrente de algum trauma. Então, caso a criança apresente, a gente anota, e quando desaparecer, a gente anota também no prontuário. Pode aparecer também essas manchas de cor salmão, aqui atrás do pescoço da criança. Pode também ter hemangioma, que a gente vai ter que ir avaliando com o decorrer do tempo, se ele vai aumentar ou se ele vai diminuir de tamanho. É normal que ele vá diminuindo de tamanho, caso ele não diminua de tamanho em um certo período de tempo, ou se ele continuar aumentando, aí a gente vai ter que ter uma avaliação mais acurada em relação a isso. Pode ter também aquela máscara equimótica, que ela vai ser decorrente da circular de cordão, então pode ser que a criança apareça mais cianótica, e a gente vai ter que avaliar melhor, mas vai diminuindo. E também tem essa mancha de vinho de Porto, que ela vai respeitar os limites do
do nervo oftálmico, e ela também vai diminuindo, então a gente só tem que avaliar se ela não vai aumentar de tamanho. Caso ela aumente, a gente encaminha para um especialista. Aí a gente também, em relação à pele, a gente vai observar se tem alguma normalidade, se tem algum eritema, se tem pústulas, se a criança está ictérica, aí a gente vai ter que avaliar um pouquinho melhor. Mas, geralmente, essas anteriores vão ser alterações normais que, com o decorrer do tempo, elas vão diminuindo. A gente vai avaliar também o subcutâneo e a mucosa da criança. A gente vai avaliar a prega cutânea, a perfusão. Aqui a gente pode ver que a criança está bem edemaciada. Aí a gente vai avaliar também as mucosas, tanto conjuntiva quanto oral, para ver se tem alguma alteração, tanto em relação ao lacrimejamento, se tem saliva, se não tem. Aí, na parte do crânio, então, a gente vai ter que avaliar a simetria para ver se eles são simétricos entre os dois lados. Nessa imagem aqui, a gente pode ver que é um crânio assimétrico. Essa parte aqui é maior do que essa parte aqui. A gente vai ter que avaliar também as fontanelas, que a anterior, ela vai se fechar entre 8 e 18 meses. Então, ela tem que estar aberta, por exemplo, se o bebê tiver menos de 8 meses, ela estiver fechada, a gente tem que encaminhar para um especialista, porque essa fontanela ela precisa estar aberta para o desenvolvimento normal desse encéfalo. Então, a gente tem que sempre avaliar. A posterior, ela geralmente ela pode nascer fechada, mas ela vai desaparecer, vai fechar em torno de uns 2 meses da criança. Então, sempre lembrar de avaliar essas duas fontanelas. Aí, em relação aos olhos, ouvidos e o nariz, na parte dos olhos, a gente vai ver a pálpebra, se ela tá, se a parte do olho dela tá com hiperemia, se tem alguma secreção. A gente vai avaliar também a reação pupilar da criança, tanto direta quanto indireta. Em recém-nascidos, não muito, porque geralmente eles vão estar com os olhos fechados, então vai ser um processo um pouco mais dificultoso, tanto acaba não focando muito. Aí, sempre perguntar, como eu já disse, né, em relação ao teste do olhinho, para ver se ele foi feito, se deu alguma alteração, se caso deu alguma alteração, se foi repetido esse exame. Aí, lembrar que nos primeiros 10 dias de vida, caso seja a primeira consulta do recém-nascido, né, que tu esteja fazendo, a criança ela pode apresentar aquele reflexo do olhos de boneca, que é quando tu pega o rosto da criança e vira a cabeça dela e os olhos vão acompanhar o movimento da cabeça. Caso esse reflexo se perdure por mais de 10 dias, por exemplo, 1 mês, 2 meses, então a gente tem que encaminhar para o especialista porque ela está com alguma disfunção. No ouvido, a gente vai avaliar em relação à implantação da orelha, a consistência dessa orelha. Em relação à implantação, a gente pode traçar uma linha imaginária aqui na parte interna e na parte externa dos olhos e vai fazer uma linha reta até a parte superior da orelha. Então, ela tem que mais ou menos bater essa altura. Então, se tiver mais para baixo, quer dizer que essa implantação tá mais inferior, né? E pode ter alguma alteração. Também avaliar se fez o teste da orelhinha e se deu algum resultado alterado. Em relação ao nariz, a gente vai avaliar se tem alguma secreção, se a mãe relata que tem algum processo, alguma coisa que está interrompendo essa respiração da criança. A gente vai notar também se tem alguma alteração, se está hiperêmico, né? Isso tudo a gente vai anotar no prontuário. Em relação à boca, a gente vai inspecionar com o abaixador de língua e com a lanterna. Sempre lembrar que esse vai ser um procedimento um pouco mais doloroso, um pouco mais desconfortável para a criança. Então, pode ser que para bebês pequenos seja um pouco mais difícil e que para te inspecionar a parte da mucosa da criança e a parte da faringe dela, vai ser... Geralmente, tu só vai conseguir fazer isso se a criança estiver chorando bastante, que ela vai acabar abrindo a boca. Então, se torna um procedimento um pouco mais doloroso para ela. A gente vai avaliar a comissura labial para ver se ela está intacta. Em relação à mucosa, se tem alguma alteração... os dentes, para ver se já tem implantação de dentes, se não tem. Em relação à língua, né, para ver se tem alguma alteração, se está vermelho, se está branco. E também a gente tem que orientar a mãe sempre quando a criança estiver em aleitamento materno. Geralmente pode ser que a língua ela fique esbranquiçada por conta do leite mesmo se depositando ali. Então a gente pode orientar a mãe para que ela faça essa limpeza, pode ser com uma gaze mesmo e passar ali na língua do bebê, para que a gente limpe a boca do nenê para não ficar aquela sensação esbranquiçada.
Avaliar a mandíbula também, para ver se ela tem alguma alteração, para ver se ela está deslocada, ou até se tem bem certinho a implantação dela, né? No pescoço, a gente vai olhar, a gente vai palpar os linfonodos do pescoço e vai ver se tem alguma massa adicional, assim. Mas não precisa se atentar muito a isso, a não ser que a mãe traga alguma queixa em relação a isso. No tórax, então, a gente vai ver o perímetro torácico, até na caderneta de vacinação, até ele nem traz como obrigatório, mas ele pode ser feito até os 2 anos de idade. A gente vai avaliar o formato desse tórax, né, se ele é simétrico ou assimétrico. Na inspeção, a gente vai avaliar a respiração e o padrão respiratório da criança, para ver se ela tem algum esforço respiratório, se tem tiragem intercostal, se ela tem realmente esse esforço para respirar. A gente pode até fazer uma palpação, mas até no livro da Bates, ela trazia como se não fosse algo realmente obrigatório para fazer a palpação, principalmente se for de lactente, que ele basicamente não vai apresentar muita alteração. A percussão também ele trazia que não era um procedimento obrigatório, então eu acabei não colocando, a não ser que a mãe traga isso como uma queixa. A gente vai avaliar também as glândulas e os mamilos da criança. Pode ser que logo no início, quando a criança nasce, nos primeiros meses de vida, a glândula mamária ela se apresenta mais protusa por conta do estrogênio materno, principalmente se tiver em aleitamento materno exclusivo. Então, sempre orientar a mãe para que não precise espremer nada que tem ali no mamilo, que isso vai desaparecer, que às vezes eles acabam espremendo, que é aquilo que eles chamam de óleos de leite de bruxa, né, que eles acabam espremendo, então orientar a mãe que ela não deve fazer isso, porque isso vai ser um procedimento doloroso para a criança. Aí aqui eu coloquei a frequência respiratória da criança, né, só lembrar que até os 2 meses ela vai ser bem mais elevada, o padrão normal, que vai ser até 60, aí com o decorrer do tempo vai diminuindo, e a partir dos 8 anos de idade se torna basicamente o padrão respiratório do adulto, né, que seria até 20 incursões por minuto. Já no aparelho cardiovascular, a gente até pode fazer uma ausculta cardíaca, mas ele não tem muita evidência se é a favor ou se é contra a ausculta cardíaca na criança, a não ser que ela já tenha alguma alteração ou apresente alguma queixa, se tem cianose, tanto central ou periférica, aí a gente acaba avaliando. Mas não tem muito critério a favor de fazer a ausculta cardíaca, principalmente se for recém-nascido. Aí, até alguns protocolos, eles sugerem a ausculta cardíaca e a palpação dos pulsos no mínimo 3 vezes no primeiro semestre de vida. Aí, depois, tu vai avaliando conforme o decorrer da criança, né? No final do primeiro ano de vida, na idade pré-escolar e na entrada da escola. Aí, aqui também, a variação da ausculta cardíaca, ela vai ser diferente também do padrão do adulto, né? Ela vai ser mais elevada quando ele nasce, e com o decorrer do tempo ele vai se tornando o padrão de ausculta cardíaca normal do adulto. Em relação ao abdômen, então, a gente vai ter que fazer a inspeção, geralmente em decúbito dorsal, né, para a gente conseguir avaliar. Aí a gente vai fazer o perímetro abdominal, que ele deve ser medido até os 2 anos de idade, mas ele não tem um gráfico na carteira de vacinação, como tem, por exemplo, o peso e a altura. A gente vai avaliar se tem ondas peristálticas presentes, e até com o esteto, para ver se a gente consegue ver os ruídos hidroaéreos, se eles estão presentes ou não. Geralmente, em RN, em lactentes, ele vai estar mais aumentado por conta do leite, né, que a criança vai adquirindo. A gente vai avaliar também, se for um bebê, né, o coto umbilical, para ver se já caiu, como é que está a implantação. Como eu já disse, a gente pode fazer a ausculta. Em relação à percussão e à palpação, assim como no tórax, não tinha muitas evidências para que ele fosse feito, a não ser que apresente alguma alteração. Ou se a criança for mais velha, né, pensando quase num adolescente, por exemplo. Aí, aqui na hérnia umbilical, elas até podem ser detectáveis nas primeiras semanas de vida, mas elas geralmente vão desaparecer em torno de 1 ano de idade e, de preferência, vão ter que desaparecer até os 5 anos de idade, né? Aí, aqui nessa imagem aqui, o examinador, ele está fazendo uma manobra para que a gente consiga fazer melhor a palpação do abdômen. Então, a gente vai flexionar as pernas da criança com uma mão
e com a outra mão a gente vai fazer a palpação, para que a criança não sinta tão... para que a criança não sinta com medo, e esse fato de flexionar as pernas melhora geralmente o abdômen dela, e ela vai se tornar mais tranquila para o exame físico. Na genitália masculina, então, a gente vai avaliar para ver se tem a presença de fimose fisiológica, a gente vai avaliar a uretra, a gente vai questionar a mãe também em relação se o bebê está conseguindo fazer xixi, ou caso já for uma criança maior, a gente vai questionar para ela, né, se ela está conseguindo fazer xixi normal, se ela tem alguma alteração, se dói, se demora muito tempo. A gente vai avaliar também a bolsa escrotal para ver se os testículos estão na bolsa escrotal. A gente pode fazer esse procedimento tanto palpando, quanto pegando uma lanterna e colocando na parte inferior da bolsa escrotal, e a gente vai conseguir avaliar. Nessa imagem aqui tem uma hidrocele, ou seja, os testículos eles não estão presentes na cavidade escrotal, né? Porque eles, quando tiver, vai tá mais evidente, ele vai ser mais coloradinho. Já na genitália feminina, a gente vai avaliar os pequenos e grandes lábios para ver se tem alguma alteração, se tem uma hiperemia, questionar também se a criança já for maior, questionar se ela tem prurido, se tem ardência, avaliar também se o orifício vaginal e uretal, se eles estão intactos. Também se a gente vai avaliar também se tem alguma secreção, se tem aderência entre os lábios, para ver se tem alguma lesão. E até ver em relação à higiene, né? Principalmente quando é criança pequena, às vezes as mães acabam deixando esse espaço, deixando ali sem limpar, né? Então, se a gente vê que tem má higiene, a gente orientar a mãe para fazer essa higiene correta, para impedir que lá na frente venha a ter alguma alteração, né? Aí, em relação ao músculo esquelético, a gente vai avaliar de forma geral, assim, a criança, a não ser que tenha alguma queixa em relação a isso. A gente vai avaliar a posição da criança, né, se ela tá com os membros flexionados, se ela tá com os membros estendidos. A gente vai avaliar se tem alguma deformidade óssea presente, assim, que a gente consiga ver sem nem palpar a criança, se tem alguma fratura, questionar a mãe também se a criança já teve alguma fratura. Isso tudo tem que ser anotado no prontuário para as posteriores consultas, né? A gente vai avaliar também se tem presença de polidactilia, e também a gente pode fazer o rastreamento para displasia evolutiva de quadril, né? Que vai ser com as manobras de Barlow e Ortolani, principalmente nas crianças. Aí eu vi que elas devem ser feitas com 15 dias da criança, 30 dias e 2 meses. Então, de acordo com a consulta da criança de puericultura que eu falei anteriormente. E daí, se encaminhando para o final, tem a parte da avaliação do sistema nervoso. Aí aqui eu foquei um pouco na parte do sistema nervoso da criança mesmo, que a gente vai ter que avaliar os reflexos, que eles vão estar presentes, né? Eles vão estar presentes e vão ser reflexos normais que, com o tempo, eles devem desaparecer. Que, caso eles não desapareçam, representa alguma alteração que a gente precisa encaminhar ela. Aí, primeiro, a gente vai avaliar o tônus da criança, né? Se ela consegue movimentar os braços, as articulações sem nenhum esforço. Então, a gente vai movimentar, por exemplo, os ombros, o joelho, os pés, para ver se ela tem alguma retração, a gente fazer esse movimento. Aí o reflexo de sucção, né, que é quando a gente pega, pode ser o dedo, tu coloca uma luva, pode ser o teu dedo com uma luva, tu coloca na boca da criança, ela vai apresentar esse reflexo, né, que vai ser succionar o teu dedo, achando que é a glândula mamária da mãe. Aí tem também o reflexo de voracidade ou de procura, que vai ser tu encostar assim nas bochechas da criança ou até no queixo, que ela vai mexer a cabeça e vai tentar procurar, achando que é o peito da mãe. Ele vai desaparecer em torno de 4 meses da criança. Aí a apreensão palmar, né, que é quando tu pega a mãozinha da criança, que geralmente ela vai estar com a mãozinha fechada, aí tu vai colocar ou o teu dedo ou uma caneta, vai colocar aqui e ela vai fazer o reflexo de ficar segurando a tua mão, de 4 a 6 meses em torno. Isso é um reflexo. Depois dos 6 meses, ele acaba se tornando algo voluntário. Então, pode ser que depois de 6 meses a criança não feche a tua mão, porque ela já tem o reflexo voluntário dela de não querer fechar a mão.
O reflexo de pressão plantar, que é o que está aqui nessa imagem aqui, vai ser pressionar com o teu polegar aqui embaixo dos dedos e ele vai fazer o reflexo de fechar os dedinhos dele. Ele vai ser até uns 15 meses de idade e depois disso já vai ser um reflexo voluntário de fechar ou não os dedos. Aí o reflexo de marcha também, a gente pode pegar a criança, pegar aqui embaixo dos braços dela e colocar ela em cima de uma superfície plana, colocar os pés dela na mesa. Se tu inclinar um pouco o corpo dela para frente, ela vai fazer o reflexo de tentar caminhar, realmente um processo de marcha. Ele vai estar presente até uns 2 meses de idade, mas depois ele tende a desaparecer e só volta a aparecer quando a criança começar a dar os primeiros passos dela, que vai ser um reflexo voluntário já dela. Aí também tem reflexo plantar em extensão, que daí vai ser pegar o pé da criança e passar ou uma caneta, ou até o teu dedo, ou até a espátula, que faz a avaliação da mucosa oral, por exemplo, e a criança vai fazer o processo contrário dessa imagem aqui, ela vai fazer uma extensão dos dedos dela. Ele vai estar presente até uns 18 meses. Se passar desse tempo, ele tem que ser encaminhado, porque pode ser que ela esteja com uma lesão do sistema nervoso que ela precisa ser avaliada, né? Aí o reflexo de Moro, que vai ser, que nem tem nessa imagem aqui, tu vai pegar a criança, vai segurar a cabeça dela, né? Sempre cuidar em relação à cervical dela. Tu vai pegar a criança assim no teu colo e tu vai soltar, vai fingir que vai soltar ela. O reflexo dela vai ser mexer os braços e as pernas no movimento simétrico. E geralmente ele vai desaparecer em torno de uns 5 meses. Tem o reflexo de esgrima, ou tônico cervical assimétrico, que é o dessa imagem aqui. Tu vai botar a criança em decúbito dorsal, vai rotacionar a cabeça dela em 90 graus para um dos lados, tanto faz qual for o lado. Aí o lado que a criança estiver olhando, ela vai deixar o braço dela estendido e essa perna aqui flexionada. E o lado contrário vai estar o membro superior flexionado e o membro inferior também ele vai estar diferente do que o membro contrário. E essas foram as referências que eu utilizei. Caso tenha alguma dúvida. É isso. Oi, Sara. Oi. Eu queria saber se alguém tem alguma pergunta, pode mandar ali no chat para a Sara responder. Tô todo mundo me parabenizando. Opa. Ops. Não sei quem é, não consigo ver. A Dani. Dani. Sara, tu consegue? Isso. Acho que é isso. Obrigada. Então, Sarinha, queria te agradecer pela tua explanação, pela tua aula, foi muito boa. A gente já estava comentando ali no grupo que foi sensacional a aula. A tua explanação, tua calma, teu cuidado com os slides, isso é muito importante para a gente, demonstra a tua dedicação, tá? Obrigada. Eu queria também dizer para todo mundo que semana que vem a gente vai ter uma aula muito imperdível, e é verdade esse bilhete. A gente vai ter uma aula com uma advogada que é especialista em direito médico. Ela vai abordar uns temas assim que são bem relevantes para a nossa vida acadêmica, né? Inclusive sigilo médico, abandono de plantão, publicidade, quando postar a foto, quando não postar, eu posso postar fotos, então por favor estejam atentos a essa aula, a gente vai divulgar ela vai ser uma aula aberta, vai ter certificado, ajudem na divulgação inclusive, né? E vamos torcer porque a gente tá com muita expectativa que vai ser muito boa. Aí, se vocês quiserem